Em sociologia, na semana 14 de 2020, nós vamos começar a falar sobre sermos cidadãos do mundo, né? O que acontece? A gente vai estar falando, o título do nosso capítulo 3, da nossa unidade 3, fala assim, somos todos cidadãos do mundo, tá? E aí a gente vai estar falando sobre o seguinte: qual que é o meu senso de compromisso diante dos problemas da minha comunidade, do meu país, do mundo, né? Como que eu tenho participado, né? De que forma, né? Esse senso de ser um cidadão que participa desse mundo, né? Nós estamos num mundo globalizado e o que é ser globalizado? Né? Globalizado é o ato, o efeito de globalizar, de tornar algo global, de tornar algo que faça parte do mundo inteiro, né? Isso consiste ou é a partir de quê? De aumentar a relação entre os países, encurtando as distâncias, né? Isso está relacionado principalmente à questão da economia, mas também tem a questão social, cultural, política, né? E aí, para a gente entender o que é globalização, a gente tem que entender a história da globalização. A globalização, ela começou no primeiro momento quando? Lá no século XV, com o mercantilismo, né? Que é onde começaram as grandes navegações, né? Que é onde os países da Europa passaram a sair, procurar novas terras, né? Onde eles pudessem explorar, tirar riquezas, onde eles iam lá para a Índia, principalmente para comprar condimentos, temperos, né? Que era muito caro na época e a Índia dominava muito bem esse mercado. Então foi aí que começou a palavra, o termo globalização, tornar global. Depois disso, a gente tem a Revolução Industrial do século XVIII, né, que é onde começa a expandir isso. Fica mais intenso no século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com a questão do neoliberalismo, né, onde acontece uma liberação econômica, né, onde acontece realmente essa globalização econômica. E aí surgem grandes avanços na tecnologia, né, principalmente no final do século XX, né, principalmente na tecnologia de quê? De comunicação e informação, com o advento, né, da internet. E isso tudo faz com que haja uma integração, uma ligação econômica e cultural muito maior, né? E aqui o texto vai trazer alguns pontos negativos disso. Por exemplo, recentemente o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele aumentou as tarifas sobre os produtos chineses. Para quê? Para proteger, para blindar a economia americana, né? Ele aumenta os impostos e isso dificulta para as empresas chinesas. Por quê? Porque o chinês vai chegar lá, vai ter que pagar mais imposto, o produto dele vai ficar mais caro e não vai conseguir competir. Isso vai fazer o quê? Vai prejudicar as empresas chinesas no sentido de que vai aumentar o desemprego, né? Por quê? Porque se eu não tenho um consumidor, eu não tenho para quem vender o meu produto, eu vou ter que diminuir a quantidade de produto. Se eu diminuo a quantidade de produto, eu preciso de menos gente para fazer esse produto. E aqui eu trouxe para vocês, né? A primeira fase, como eu falei, são as grandes navegações. A segunda fase é a Revolução Industrial, com a expansão do capitalismo. A terceira fase é a Guerra Mundial, né? Queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a Guerra Fria. E a quarta fase, que é a nova ordem mundial, com o domínio do capitalismo pelo mundo e principalmente essa globalização de informação, tecnologia. Aí eu trouxe algumas características da globalização, que é o aumento das relações econômicas entre os países, existe maior economia entre países, Brasil, por exemplo, nós participamos do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Então existe o maior giro, né, de produtos nesses países com um imposto menor, né? Maior produção e consumo de bens e serviços globais, ou seja, nós temos acesso a produtos do mundo inteiro, né, e serviços do mundo inteiro. Informações são disseminadas instantaneamente, não tem mais limite para que as informações sejam disseminadas. Acontece alguma coisa agora nos Estados Unidos, imediatamente nós já vamos estar sabendo.
o surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. O que são empresas multinacionais e transnacionais? São empresas que atuam em vários países do mundo. Surgimento dos blocos econômicos, eu acabei de falar para vocês, o Mercosul, que é o nosso, tem a União Europeia, tem uma série de blocos, né, que diminui essas barreiras comerciais, diminui os impostos, facilitam a transição das pessoas por esses países, né, os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação, né? E uma economia informal. A economia informal é aquela economia como se fosse um camelô, né? É uma coisa que não é formal, que não é registrada necessariamente, mas é uma economia que existe. E aí tem alguns pontos negativos da globalização. Um deles que eu já falei para vocês, que é um dos pontos muito ruins, que é a questão do desemprego, né? E também concentração de riqueza, ou seja, a maior parte do lucro fica para os países desenvolvidos. Vamos pensar, o McDonald's é um país onde a origem dele, a matriz dele é os Estados Unidos. Então, o lucro do McDonald's, mesmo que o McDonald's seja aqui no Brasil, ele vai para os Estados Unidos. Então, o lucro fica com os países desenvolvidos. Aumenta o desemprego, né? Por quê? Porque com a globalização, existe uma revolução tecnológica e científica. As indústrias, elas passam a ter uma automação, uma robotização, né? O trabalho deixa de ser feito por seres humanos e passa a ser feito por máquina. Então, é um aumento do desemprego. Também a descaracterização dos costumes culturais, né? A gente acaba absorvendo a cultura do país de fora. Por exemplo, eu vou absorver a cultura do americano, de comer os lanches, né? Os sanduíches. Então, acaba descaracterizando um pouco a cultura local. E a exploração de matéria-prima e mão de obra. É o que a gente já sabe, vocês falam muito isso em geografia, em história, né? A questão da exploração da mão de obra barata. Então, os países desenvolvidos vêm para os países subdesenvolvidos, colocam essas indústrias e exploram essa mão de obra. Vocês pensam que um funcionário do McDonald's do Brasil, ele ganha o mesmo que um funcionário do McDonald's dos Estados Unidos? Jamais. Então, a mão de obra é explorada, né, de forma barata. E aí a gente vê os pontos positivos. A gente tem um combate à inflação, né, porque acaba tendo maior desenvolvimento, maior giro, né, maior acesso aos produtos importados, ou seja, a gente tem mais acesso a esses produtos. O McDonald's vem para cá, a Apple vem para cá, os carros vêm para cá, e a gente tem mais acesso a produtos. Vai ter o investimento estrangeiro em outros países, né? Por exemplo, os países da Europa, dos Estados Unidos, vêm aqui e colocam suas indústrias, por exemplo, no Brasil. Vai ter um desenvolvimento tecnológico, é natural, porque eles vêm, colocam suas indústrias e trazem a tecnologia. A possibilidade dessa troca de culturas e costumes vai enriquecer o país, né? E melhora o relacionamento entre os países. No Brasil, a gente percebe essa globalização, principalmente com o Mercosul, né? E a partir da década de 1990, onde houve um crescimento industrial, onde houve a privatização de várias estatais, ou seja, as empresas que eram do governo e passam a ser privadas, né? E o surgimento de muitas indústrias multinacionais, das indústrias de outros países que vêm para o Brasil, que se estabelecem aqui, né? Tem, lógico, pontos negativos, que a gente sabe, mas também tem os pontos positivos, que a gente tem outras indústrias.